Olá, bom dia, meu amigo, tudo bem com você? Meu nome é Braz Adames, sou advogado criminalista e o meu contato é 11 985 45 4271. Olha, eu vou falar aqui hoje contigo, principalmente se você é um advogado ou até mesmo um cidadão comum, vou falar hoje aqui contigo uma situação bastante interessante, que poucas pessoas, poucos advogados, poucos estudantes do direito se voltam para este raciocínio que eu vou trazer aqui para você. Na verdade, o que eu vou falar aqui para você é o seguinte: é para você refletir a respeito do seu direito e principalmente do seu direito social. Antes de eu entrar neste assunto que eu vou falar contigo, né, eu preciso de uma certa forma, eu preciso ler aqui para você os direitos, né, e os poderes do assistente da acusação. O que é o assistente da acusação? O assistente da acusação, na verdade, é um auxiliar da acusação, é um auxiliar do promotor de justiça. Então veja aqui, o assistente da acusação, pelo nosso ordenamento jurídico, ele só entra num processo para auxiliar a promotoria quando já existe esse processo, quando esse processo já foi instaurado, quando o juiz recebeu a denúncia do Ministério Público, aí ele entra, o assistente entra, ele pode entrar neste momento, se é lógico, ele cumprir os termos legais, fazer lá a sua petição, a sua procuração especial e entrar no processo para auxiliar o promotor de justiça, sempre auxiliando o promotor de justiça com a finalidade de propor a culpa, com a finalidade da acusação, com a finalidade de condenação. Veja só, o que diz, tem vários artigos aqui a respeito do assistente da acusação, mas eu vou ler apenas um, porque depois eu quero ir para um outro artigo que não está aqui ligado aos termos do assistente da acusação, mas faz parte, né, desse contexto todo aqui. E poucas pessoas conseguem olhar lá para esse artigo com um olhar social, um olhar de direitos sociais. Eu vou ler aqui, ó, 271. Ao assistente será permitido propor os meios de prova. Só isso aqui já daria pelo menos uns 40 minutos para a gente conversar, porque tem bastante coisa para ser discutido aqui, tá? Requerer perguntas às testemunhas também daria um bom tempo aqui para a gente conversar, né? Aditar o libelo, isso aqui já é ultrapassado, não existe mais. E os articulados ainda existem. Participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. Esse é um assunto aqui que nós vamos esticar lá na frente. Ou propor ele próprio, tá, nos termos do artigo 598. Olha que interessante, tá? Ou propor o recurso ele próprio, o assistente, ele próprio, nos termos do artigo 598. Por isso, então, que a gente tem que ir lá para o artigo 598. A quem compete ser o assistente? O assistente pode ser a vítima diretamente, e no caso, se ela for falecida, pode ser o que a gente chama de cônjuge, ascendente, descendente, irmão, né? No lugar do cônjuge aqui pode entrar o companheiro, a companheira, né? Que está previsto lá no artigo, salvo engano, 31, que todo mundo chama de CAD, né? Então, olha que interessante aqui, esticando essa ideia do assistente da acusação, esticando essa ideia, isso tudo ainda eu estou dizendo aqui nos termos legais, mas depois eu vou dizer nos termos sociais, tá? O artigo 598, que falou lá atrás, né? Pelo 271 jogou para o 598. Olha o que diz o artigo 598. Este artigo é riquíssimo. Este artigo é importantíssimo para um advogado criminalista. O advogado criminalista tem que saber como funciona o artigo 598 e como funcionam os bastidores deste artigo. Perfeito? Então vamos lá.
Olha que interessante. Nos crimes de competência do tribunal do júri. Júri, matou alguém, tentou matar alguém, crimes dolosos contra a vida, vão a júri. Né? Ou do juiz singular. Opa, peraí. É só do processo especial? Não, não é só do processo especial. É também do juiz singular. É o homicídio, é o furto, é o estupro, é o sequestro, é o tráfico de drogas, é o crime ambiental e todos os outros que estão lá no Código Penal. Todos os outros que estão lá no Código Penal. E nas leis especiais, porque ele fala aqui, nos crimes do júri e nos crimes do juiz singular. Perfeito? Então abrange tudo, tá? Abrange tudo. Olha, nos crimes de competência do tribunal de júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal. Qual o prazo do MP para interpor a apelação? 5 dias, todo mundo sabe disso, 5 dias. Então, caso o MP não interponha a apelação em 5 dias, olha que interessante, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no 31, o CAD, o cônjuge, ascendente, descendente e o irmão, certo? Ainda que não tenha habilitado, não tenha se habilitado como assistente, nós estávamos falando lá atrás do assistente, e agora esse artigo aqui diz assim, não interessa se não for o assistente, pode ser qualquer uma outra pessoa, perfeito? Pode ser qualquer uma outra pessoa ligada ao CAD, ao 31, tá? Poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Beleza? Aí vem o parágrafo único deste mesmo artigo. Olha só. O prazo para interposição deste recurso será de 15 dias e correrá no dia em que terminar o prazo do Ministério Público. 5 mais 15 são 20. Certo? Então, esta pessoa do CAD, ou a vítima, terá, além dos 5 dias do MP que não interpôs o recurso, mais 15 dias para interpor o recurso. Vejam, senhores, que isso é uma coisa que vai tudo na contramão do que acontece na prática, nos bastidores do artigo. Porque como é que acontece na prática? Eu vou dar um exemplo aqui para os senhores. A pessoa morreu, né, foi vítima de homicídio, portanto, né, e foi a júri. Tá? O matador lá foi a júri. Né? Foi a júri. No júri, essa pessoa que matou foi absolvido. E o Ministério Público falou, não, está perfeito, foi absolvido, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui de boa, não vou fazer nada não. Né? Não vou recorrer não, ele foi absolvido, mas está ótimo para mim, não tem problema nenhum. Que se dane a sociedade, está ótimo para mim. Tá? Aí vem a lei e diz o seguinte, que o CAD tem 15 dias para interpor o recurso no lugar do Ministério Público, ou seja, 5 mais 15, 20, o prazo total, 20 dias. Perfeito? Aqui nós estamos falando de uma situação de homicídio, mas não se esqueça que lá atrás o artigo diz que nesse 598 aqui, o artigo diz que é do juiz, do tribunal do júri e do juiz singular. Todos os processos, ora só, todos os processos, onde entra aqui aquilo que eu disse a respeito dos direitos sociais, todos os processos. Então, no processo de roubo, né, tem vítima, processo de roubo tem vítima, normalmente tem vítima, né? Você não vai roubar uma pessoa que não existe, então tem vítima. Nos processos de estupro tem vítima, no processo de furto tem vítima, de estelionato tem vítima. Se você pensar bem, quase todos os crimes têm vítima. Normalmente tem vítima, o homicídio tem a vítima, todos os crimes têm vítima, mas existe o crime de tráfico de droga e o crime ambiental, que não existe uma vítima definida. Não existe uma vítima diretamente falando. A vítima, quem são? São as pessoas da sociedade. Não é uma pessoa especificamente.
Não é o José da sociedade, não é a Maria da sociedade, são algumas pessoas da sociedade no tráfico de drogas e no crime ambiental. Né? Existem alguns outros crimes mais também, mas eu estou falando aqui do tráfico de drogas e do crime ambiental, que é bastante comum. Então, são vítimas pulverizadas na sociedade. Ora, e os direitos sociais? Onde é que fica então? Então, meus amigos, pelos direitos sociais nos crimes de tráfico de drogas e nos crimes ambientais, se o Ministério Público não recorrer dentro do prazo legal, qualquer pessoa do povo pode recorrer. Perfeito? Porque são direitos sociais. Então, este direito do artigo, do parágrafo único aqui do artigo 598, tem que ser estendido para a sociedade. Esta é uma visão, de política criminal. Tá? Então, já existe algumas pessoas comentando a respeito disso. A maioria das pessoas, inclusive no mundo do direito, ainda não tem essa visão. Mas, senhores, às vezes você vê na televisão, às vezes você vê um crime ambiental enorme sendo acontecido, que aconteceu um tráfico de drogas enorme, e o Ministério Público simplesmente não recorre. Ou seja, deixa aquela pessoa cometendo o crime ambiental, deixa aquela pessoa cometendo o tráfico de drogas. Então aí entra o direito social. Qualquer pessoa tem o direito social de entrar com este recurso no lugar do CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. É uma extensão para os direitos sociais. O que acontece na prática? Eu vou dizer para você o que acontece na prática. Normalmente é assim que funciona. O MP não recorreu, num outro dia, logo em seguida, o cartório já faz uma certidão de trânsito em julgado, arquiva o processo, põe fogo, joga no lixo, acaba tudo, ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. Inclusive as pessoas às vezes vão lá e falam, já transitou em julgado, maravilha, não vou precisar trabalhar. Quando na verdade deveria aguardar pelo menos 20 dias. Pelo menos 20 dias para ver se não aparece alguém do CAD ou para ver se não aparece alguém da sociedade reclamando aquele direito social, aquele direito do cidadão, aquele direito da pessoa, da família. Então veja, senhores, que isso é uma questão de política criminal, está na lei e tem que ser observado, tem que ser seguido pelas pessoas que estudam o direito penal. Porque isso aqui envolve o teu filho, envolve o teu pai, envolve o teu avô que já faleceu, envolve o teu neto que vai chegar. São direitos sociais. Perfeito? Era isso que eu queria falar para os senhores. Esse assunto é bastante amplo. Eu não vou esticar aqui porque senão não dá nem para publicar o vídeo. Mas era basicamente isso que eu queria passar aqui, uma ideia que eu queria passar. Porque isso aqui, se a gente ficar conversando a respeito, senhores, eu tenho assunto aqui para 3, 4, 5 dias. Tranquilamente, tá bom? Muito obrigado pela atenção, abraço, até a próxima.